Fala galera, beleza? Tô de volta para continuar a nossa aula de equação do segundo grau que eu comecei no nosso vídeo anterior. E se você perdeu esse vídeo, volta lá porque tá muito legal. Lá eu explico o que é uma equação do segundo grau, falo também sobre as equações incompletas, que inclusive você não depende, você não precisa nem da fórmula de Bhaskara, nem de soma e produto para conseguir resolvê-las. Tá bem legal, fiz com o maior carinho para que você possa aprender algumas saídas diferentes para conseguir resolver com mais velocidade uma equação do segundo grau. E agora, neste vídeo, nesta aula, eu estou aqui para resolver uma equação do segundo grau, só que agora uma equação completa. E já posso antecipar, uma equação completa do segundo grau, ela tem todos os seus coeficientes sendo diferentes de zero. O A, o B e o C, todos eles precisam ser diferentes de zero para você ter uma equação do segundo grau completa. Beleza? Vamos lá então para mais uma aula aqui direto do meu canal. Muito obrigado a você que já é inscrito. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo, ative as notificações, faça os seus comentários. Todos os feedbacks que eu recebo são fundamentais para eu melhorar o meu trabalho e fazer com que todos os meus vídeos consigam chegar até vocês com qualidade para que você possa tirar as suas dúvidas e sair daqui mais fortalecido, mais preparado para conseguir resolver questões de matemática, seja na prova do seu colégio, no seu concurso ou no vestibular que você pretende prestar, tá? Vamos nessa então, vamos falar sobre equação do segundo grau completa. E quando eu falo de uma equação do segundo grau completa, você tem aquela forma genérica com todos os coeficientes aparecendo e com todos os elementos também aparecendo na sua equação do segundo grau, tá? Nesse caso, quando eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, numa equação do segundo grau completa, o a, o b e o c, todos eles são diferentes de zero. Então, a gente passa a ter o a diferente de zero, o b diferente de zero, o c diferente de zero. Logo, na nossa equação, vai aparecer o x ao quadrado, vai aparecer o x e também vai aparecer o termo independente, aquele soltinho que fica na sua equação do segundo grau, tá? Mas, professor, como é que eu faço para resolver uma equação do segundo grau? A forma mais tradicional que eu vejo é a fórmula de Bhaskara, que você aprende lá no finalzinho do Fundamental 2 e que você acaba nunca mais esquecendo. Tudo bem que virou piada, né? Para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara e tal? Mas é importante, por exemplo, para você passar no seu vestibular, se porventura a sua prova de matemática trouxer uma equação quadrática. Então, precisa sim dominar a fórmula de Bhaskara, é um importante recurso e que você também utilizará este recurso numa inequação ou numa função quadrática. E relembrando a fórmula de Bhaskara junto com você, podemos dizer que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Pronto, essa é a famosa fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara que eu costumo dividir em duas etapas. Na primeira etapa, eu costumo calcular o nosso famoso delta, né? Que é chamado de discriminante de uma equação do segundo grau. Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac, justamente o radicando desse radical. Isso aqui é o famoso delta. E depois que eu calculo delta, eu venho calculando o valor das raízes. Aí fica x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, tá? Eu, particularmente, prefiro resolver assim, dividindo em duas etapas a fórmula de Bhaskara, embora outros estudantes prefiram calcular direto por ela mesma as raízes de uma equação do segundo grau. Mas é aquilo, né? Não é só por deltinha, como eu costumo dizer nas minhas aulas no colégio, não é só o deltinha
que tem capacidade para resolver uma equação do segundo grau. Você também pode resolver essa equação através de soma e produto. Como assim, professor? Vamos lá. Quando a gente usa soma e produto, a gente remete o conceito das relações de Girard, que a gente estuda lá em equações algébricas, né? Em equações polinomiais. E lá, quando a gente tem a soma e o produto de raízes de uma equação quadrática, a soma das raízes é dada por menos b sobre a, enquanto o seu produto é dado por c sobre a. E agora que a gente vai começar a pegar um exemplo de uma equação do segundo grau, em que eu vou desenvolver por fórmula de Bhaskara e também vou desenvolver por soma e produto. Vamos nessa? Vamos lá então. O nosso exemplo é x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Primeira preocupação que eu vou ter é, vou identificar quem é o meu coeficiente A, quem é o B e quem é o C. Lembrando que o coeficiente A é aquele que multiplica o x ao quadrado. Ah, professor, mas não está aparecendo ninguém ali. Se não aparece ninguém, é porque esse A é igual a 1. E é porque igual a 1, professor? Porque 1 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Por isso que esse 1 acaba não aparecendo. Mas ele existe, tá? Nesse caso, o meu A ele vale 1. Beleza? O valor de B, lembrando, é o valor que está multiplicando o x menos 5. Maravilha. E o valor de C é aquele que está soltinho, né? É o termo independente, que nesse caso é o 6. Identifiquei quem é o meu A, quem é o meu B, quem é o meu C, então estou preparado para aplicar a fórmula de Bhaskara. Vem, Deltinha, me ajude, por favor, a resolver essa equação do segundo grau. Então vamos lá de Deltinha, ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual. Quem é o meu B? É menos 5. Mas como é B ao quadrado, fica menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 6. Delta é igual. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais. Então, isso dá 25. Detalhe que daqui para cá, eu tenho, na verdade, uma sequência de multiplicação, né? Eu gosto de começar pelo menos 4 para aparecer o sinal certinho no final, porque muita gente acaba se enrolando nesse sinal, tá? Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. Viu só? Apareceu certinho o sinal. Então, meu delta ficou 25 menos 24. O nosso delta é igual a 1. Encontrei o delta, professor. E agora, o que eu faço da minha vida? Vamos lá. Agora a gente vai buscar o valor das raízes. Lembrando que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. X é igual, o b é menos 5, mas na fórmula é menos b. Então, fica menos o menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes a, lembrando que o a é igual a 1. Beleza? Aqui nesse pedacinho não se esqueça, ó, porque menos com menos dá mais. Então, ficou x é igual a 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que dá 2. E agora nós vamos para as nossas raízes. É isso aí. Vamos lá calcular x', que é 5 mais 1 sobre 2. Ou seja, 6 sobre 2. X' é igual a 3. E agora, a segunda raiz, x duas linhas, que é 5 menos 1 sobre 2. Ou seja, 4 por 2, isso dá 2. Prontinho. Tá aí, ó. X igual a 3, x igual a 2. Essas são as raízes da nossa equação do segundo grau.
Portanto, o meu conjunto solução é esse aqui, ó, 2 e 3, beleza? Com esses valores, eu consigo satisfazer a minha equação do segundo grau, tá? Lembrando que aqui nós aplicamos a famosa fórmula de Bhaskara, beleza? Então, esse foi o primeiro método que eu apliquei para resolver essa nossa equação. E agora a gente vai tomar a decisão de aplicar um segundo método para resolver essa nossa equação quadrática, que é utilizando soma e produto. Beleza? Vamos lá, então, para soma e produto. Como é que a gente resolve, professor? Basta você lembrar que a soma das raízes de uma equação é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Beleza? Agora vamos substituir, né? Por exemplo, o nosso b é menos 5. Então, substituir o b aqui, ó, por menos 5. O a vale 1. Então, ficou a soma menos 5, menos com menos dá mais, 5. 5 sobre 1. A soma das raízes aqui tem que ser igual a 5, beleza? E o produto é c sobre a. O c vale 6, o a vale 1, 6 divididos por 1 dá 6. Professor, tudo bem, eu entendi, mas depois eu me perco, me enrolo e não sei resolver esse finalzinho. Pense comigo o seguinte, ó, eu quero aqui dois valores que somados dão 5 e que ao mesmo tempo, quando multiplicados, dão 6. Então vamos montar esse esqueminha? É muito fácil, você vai ver, é bem tranquilo. Ó, eu quero dois valores que somados dão 5. E esses mesmos valores, quando multiplicados, dão 6. E aí que vem a grande questão, né? Professor, eu não sei se eu começo pela soma ou se eu começo pelo produto. Recomendo que você comece pelo produto. Por quê? Porque se você for começar pela soma, pensar em dois números que somados dão 5, você vai pensar em infinitos pares. Agora, quando você passa a pensar em dois números que multiplicados dão 6, ou você vai pensar no 1 e no 6, ou no 2 e no 3, beleza? Mas automaticamente você vai descartar 1 e 6, porque a soma desses valores dá 7 e não 5. Então você já pode descartar 1 e 6 como possibilidade. E aí você acaba trabalhando só com 2 e 3. E coincidentemente, né, 2 e 3 multiplicados dão 6 e quando somados dão 5. Por isso que 2 e 3 acabam sendo os valores que representam as raízes da nossa equação. Bora ver? Olha só. Quando eu coloco aqui, ó, 2 e 3 multiplicados dão 6, e esses mesmos valores, quando somados, dão 5. Então, com 2 e com 3, eu consigo satisfazer a soma e também o produto. Logo, 2 e 3 são as raízes da nossa equação. É o nosso conjunto solução. Exatamente o mesmo que nós encontramos aplicando a fórmula de Bhaskara, comprovando a você que, independente do método que você for utilizar para resolver a sua equação no segundo grau, você vai conseguir encontrar os mesmos valores, tá? Espero que você tenha gostado e já faça aqui o convite, continue comigo, porque daqui a pouco eu vou ensinar para você inequação do segundo grau e tirar aquela dúvida que você carrega sobre estudo do sinal. Não saia daí!